Bom dia, queridos. Tudo bem? Vamos dar início a mais um capítulo da nossa Escola de Discípulos, né? Nós estamos estudando esse livro, A Isca de Satanás, de John Bevere, né? Que fala: viva livre da armadilha mortal da ofensa. Hoje é a quarta aula sobre esse livro, né? E nesse livro, John Bevere fala que a ofensa é uma das armadilhas mais enganosas de Satanás para desviar os cristãos da vontade de Deus. E muitos caem nessa armadilha sem perceber. Mas a maneira como a ofensa afeta nosso relacionamento com Deus depende da nossa reação. Então, se lidarmos corretamente com a ofensa, nos tornaremos mais fortes e não amargos. E é isso que a gente vai aprender estudando esse livro, né? Esse livro também nos orienta sobre como escapar dessa armadilha, nos capacitando a viver livres da ofensa e a manter um relacionamento saudável com Deus. A minha oração é que esse estudo abra os nossos olhos espirituais para reconhecermos a armadilha do inimigo, evitarmos cair nela e permanecermos livres da ofensa. Amém? Que o Espírito Santo nos ajude a absorver, compreender e, acima de tudo, colocar em prática e permanecermos naquilo que nós aprendemos. Amém? Então vamos fazer uma oração para a gente dar início ao nosso estudo. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos por esse dia. Consagramos a Ti, Pai, esse momento que vamos ter de estudo da Tua Palavra. Em nome de Jesus, nos capacita, Pai, para compreendermos tudo aquilo que o Espírito Santo tem para falar conosco nessa manhã. Em nome de Jesus, usa-me, Pai, como um canal para ministrar o coração dos meus irmãos, que eles recebam, Pai, a ministração da Tua Palavra e sejam transformados pelo poder da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém? Se você perdeu alguma aula dessa Escola de Discípulos, eu te sugiro procurar no YouTube, né, da nossa igreja, da Vida Plena, e que você continue na Escola de Discípulos, permaneça todos os domingos às 10 horas da manhã, porque grandes revelações aguardam você para o seu crescimento espiritual. Não perca, amém? Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 3 do livro A Isca de Satanás. E o título desse capítulo é: Como isto pôde acontecer comigo? Uma pergunta. Como isto pôde acontecer comigo? No primeiro capítulo, o John Bevere classificou as pessoas ofendidas em duas categorias principais. A primeira, aquelas pessoas que realmente foram injustiçadas, e a segunda, aquelas que acham que foram injustiçadas, mas que na verdade não foram. E nesse capítulo 3, nós vamos abordar a primeira categoria, aquelas que realmente foram injustiçadas. Amém? E ele começa o capítulo, o autor, né, John Bevere, começa o capítulo fazendo uma pergunta. Se você foi realmente injustiçado, tem o direito de ficar ofendido? Você realmente tem o direito de ficar ofendido caso tenha sofrido alguma injustiça? Caso tenha sofrido alguma traição, você tem o direito de ficar ofendido? Pergunta difícil, né? Mas, como resposta, ele propõe o estudo da vida de José do Antigo Testamento, que está relatada nos capítulos 37 e 39 a 48 de Gênesis, que a gente não vai ler todos eles agora, né? Mas fica a tarefa de casa. Então, anote aí para você ler Gênesis, os capítulos 37 e 39 ao 48, amém? E na leitura da história de José, nós percebemos claramente que ele foi injustiçado, né? Então, Jacó, filho de Isaac e neto de Abraão, teve 12 filhos que se tornaram depois as 12 tribos de Israel. E o 11º filho de Jacó foi José. Vamos ler Gênesis, no capítulo 37, dos versículos de 1 ao 11. Diz assim: Jacó ficou morando na terra de Canaã, onde seu pai tinha vivido.
Essa é a história da família de Jacó. Quando José era um jovem de 17 anos, cuidava das ovelhas e das cabras junto com seus irmãos, os filhos de Bila e de Zilpa, que eram mulheres de seu pai. E José contava ao pai as coisas erradas que os seus irmãos faziam. Jacó já era velho quando José nasceu, e por isso ele o amava mais do que a todos os seus outros filhos. Jacó mandou fazer para José uma túnica longa, de mangas compridas. Os irmãos viam que o pai amava mais a José do que a eles, e por isso tinham ódio dele e eram grosseiros quando falavam com ele. Certa vez, José teve um sonho e o contou a seus irmãos. Aí é que ficaram com mais raiva dele, porque ele disse assim: escutem que eu vou contar o sonho que tive. Sonhei que estávamos no campo amarrando feixes de trigo. De repente, o meu feixe ficou de pé e os feixes de vocês se colocaram em volta do meu e se curvaram diante dele. Então, os irmãos perguntaram: quer dizer que você vai ser nosso rei e que vai mandar em nós? E ficaram com mais ódio dele ainda por causa dos seus sonhos e do jeito que ele os contava. Depois, José sonhou outra vez e contou também esse sonho aos seus irmãos. Ele disse assim: eu tive outro sonho. Dessa vez, o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando José contou esse sonho ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e disse: o que quer dizer esse sonho que você teve? Por acaso a sua mãe, os seus irmãos e eu vamos nos ajoelhar diante de você e encostar o rosto no chão? Os irmãos de José tinham inveja dele, mas o seu pai ficou pensando no caso. Gênesis 37, de 1 a 11. Na sequência da narrativa bíblica, em certa ocasião, Jacó, pai de José, manda que ele vá ver como estão os seus 10 irmãos mais velhos e os rebanhos, porque eles tinham levado os rebanhos para pastar numa terra distante. E aí, Jacó, pai, de todos eles, falou: José, vai lá ver como que estão os seus irmãos e os rebanhos. E aí José obedeceu e foi. Como a gente leu aqui nos 11 primeiros versículos desse capítulo 37, a gente viu que José viu que os irmãos estavam fazendo de errado e contava para o pai. Então, além de tudo, ainda tinha essa questão. Então, o pai confiava em José para fazer essa fiscalização. E aí pediu para que ele fosse ver como estavam os irmãos e os rebanhos. E aí, continuando, eu não vou ler o capítulo todo porque é muita coisa, mas vocês podem ler o trecho que segue no capítulo 37. E lá traz exatamente isso. Os irmãos de José viram ele chegando de longe. Por conta da roupa, eles identificaram aquela túnica que o pai tinha mandado fazer para ele, especial, longa e de mangas compridas. E eles disseram entre si: lá vem o sonhador, vamos matá-lo, e assim os seus sonhos jamais se tornarão realidade. Porém, Rúben, tentando evitar a morte do irmão e pretendendo salvá-lo posteriormente, disse para os outros irmãos: gente, não vamos derramar sangue do nosso sangue, Vamos apenas jogá-lo num poço e aí ele vai ficar lá, apodrecer e vai morrer. Mas nós não vamos matá-lo com as nossas próprias mãos. A intenção de Rúben, na verdade, era depois que os irmãos saíssem de perto, ele resgataria José de lá e devolveria José para o pai. Só que Rúben se afastou e por algum motivo, e aí os outros 9 irmãos ficaram sozinhos e vendo lá, acompanhando de perto José dentro do poço. E na verdade eles acolheram o conselho de Rúben e não mataram. Eles fizeram isso, colocaram José, tiraram a túnica de José e colocaram José no poço que estava seco e vazio. Rúben se afastou, como eu disse, e aí quando os outros 9 estavam sozinhos e José já estava no poço, passou uma caravana de estrangeiros mercadores que estavam indo para o Egito. Então Judá disse aos outros irmãos: se a gente matar José, o que a gente vai ganhar com isso, Mas se a gente o vender como escravo, a gente pode rachar
o lucro, dividiu o valor da venda. E assim eles fizeram. Eles venderam José por 20 barras de prata e ele foi levado como escravo para o Egito. E aí, como eles já tinham arrancado a capa dele, a túnica, eles mancharam a túnica com sangue de animal e enganaram o pai quando voltaram para casa, né? E esse trecho da história está lá em Gênesis 37, do 12 ao 36. John Bevere registra essa parte no capítulo como o sonho que se torna um pesadelo, destacando que José, um filho amado de seu pai, foi traído por seus próprios irmãos e vendido como escravo. Este ato não só o separou de sua família, mas também o despojou de sua identidade e herança. Naquela época, nos tempos bíblicos, ter filhos era de grande importância, pois eles carregavam o nome da família e herdavam todas as posses. E ao vender José como escravo, seus irmãos efetivamente apagaram seu nome e o privaram de sua herança. Então, ser vendido como escravo para outro país era uma sentença perpétua, porque José teria que viver e morrer como escravo. E o mesmo destino aguardava qualquer esposa ou filhos que ele pudesse ter. Então, sua esposa, se ele tivesse uma esposa, seria escrava, e todos os filhos que nascessem desse casamento seriam escravos também, uma sentença perpétua. Nascer como escravo era uma vida difícil, mas para José, que nasceu como herdeiro de riquezas e teve um futuro promissor arrancado de suas mãos, a situação era ainda mais dolorosa. Era ainda mais fácil José se amargurar, se ofender com aquilo que estava acontecendo com a vida dele. E ele foi forçado a viver como um estranho em uma terra estrangeira, sem qualquer esperança de liberdade ou retorno para casa. A crueldade dos irmãos de José foi extrema. Eles só poderiam fazer alguma coisa pior se eles realmente tivessem matado José. E John Bevere fala no livro que acredita que com certeza José pode ter pensado que preferia ter morrido, que preferia que os irmãos tivessem o matado do que deixá-lo como escravo para sempre, né? Um destino desse. E porque ele estava vivendo uma vida que era pior do que a morte. No entanto, apesar de tudo, José perseverou e manteve a sua fé. Em vários trechos da história de José, a gente vê a palavra de Deus falando que Deus estava com ele, e ele era abençoado, e ele era próspero, mesmo como escravo, ele era próspero, ele era promovido, e a gente vai ver o que foi acontecendo na sequência. Chegando no Egito, aqueles mercadores estrangeiros venderam José como escravo para Potifar. Então ele foi vendido novamente como escravo. E Potifar, ele era oficial de Faraó e capitão da guarda do Egito. Quem já conhece a história completa de José sabe que ela é muito inspiradora, que o final é bonito, que o final redundou em bênçãos para todos, né? Mas não foi assim que José passou por tudo isso. Ele não sabia como seria o final da sua história. E ele teve que passar por todas as fases desse processo até chegar na conclusão, né? Parecia que ele jamais veria seu pai novamente, não veria o sonho que Deus lhe havia dado se cumprir. Ele era um escravo em uma nação estrangeira e não podia sair do Egito. Ele era propriedade de outro homem por toda a sua vida. José serviu Potifar por cerca de 10 anos. E ele nunca mais teve notícia da sua família, dos seus pais, do seu pai, dos seus irmãos, né? E ele acreditava que o seu pai... Ele imaginava que seu pai achava que ele estava morto. Então, ele nunca esperava que alguém da família fosse resgatá-lo. Porque os irmãos que fizeram o que fizeram, não iam atrás dele. E o pai achava que ele estava morto, então não iria atrás dele, né? E a vida da sua família, dos seus familiares, tinha prosseguido sem ele. E de fato, quando você lê a Bíblia, por exemplo, no capítulo 38 de Gênesis, conta a história de Judá, um pedaço da história de Judá, que prosseguiu sua vida, normalmente independente do que aconteceu com José, do destino que eles deram para José, né? À medida que o tempo passou, José obteve o favor do seu senhor e era bem tratado na casa de Potifar, porque Potifar viu que tudo que ele fazia
dava certo e que ele era bem sucedido e abençoado. Então José teve o favor do seu senhor e ele era bem tratado. Potifar acabou promovendo José e colocando como administrador de sua casa e de tudo que ele tinha. Só que, embora José tivesse uma posição favorável dentro da casa de Potifar, a esposa de Potifar desenvolveu uns sentimentos impróprios com relação a José. Ela tentou seduzi-lo diariamente, mas José resistia. E em um incidente, ela o confrontou sozinha em casa. Mas José fugiu, deixando sua túnica para trás. Ela ficou envergonhada por ele ter fugido e aproveitou que a túnica tinha ficado na mão dela, com raiva dele. Ela falsamente o acusou de tentativa de assédio, né? Então, Potifar, ela relatou para o marido a versão dela. E por que o marido não acreditaria na esposa e acreditaria no escravo, né? E aí, Potifar fez com que José fosse lançado na prisão de Faraó. E esse trecho da história, de quando José vai para a casa de Potifar, é bem sucedido ali. E acontece esse incidente com a esposa de Potifar, está registrado lá em Gênesis 39, do versículo 1 ao versículo 20. John Bevere comenta que a prisão de Faraó não tinha nada em comum com as prisões de hoje em dia, porque as condições eram rudimentares e desumanas. De fato, era uma situação muito ruim. Se hoje estar preso numa prisão dos tempos de hoje é ruim, você imagina lá naquela época, né? Então, muito ruim. E como escravo estrangeiro acusado de um crime grave, né, de estupro, tentativa de estupro, José tinha poucas chances de liberdade. Ele estava no ponto mais baixo possível, sem esperança de melhora. Apesar de sua lealdade e integridade, ele se encontrava em um calabouço, porque na verdade ele não fez nada de errado para estar preso. Ele foi falsamente acusado de um crime que ele não cometeu, que ele na verdade nunca tentou nada daquele tipo de coisa, né? Mas apesar de ter sido leal e íntegro, ele se encontrava em um calabouço, questionando por que Deus permitiu tal situação e por que suas tentativas de fazer o certo só pareciam piorar as coisas. Na cabeça de José, contar para o pai que os irmãos estavam fazendo coisas erradas, na verdade visavam proteger o patrimônio do pai, né? Cuidar, inclusive, da saúde, da integridade, do futuro dos próprios irmãos. Então, assim, ele pensava, gente, eu tô fazendo tudo certo, eu fui leal, eu fui íntegro, fui fiel ao meu Senhor, ao meu amo, né, a quem eu servia como escravo, e agora eu estou aqui preso. Eu fui leal ao meu pai, eu tentei proteger a minha família e os meus irmãos me jogaram no poço, me venderam como escravo. Então ele ficava pensando, e é o título do nosso capítulo, né? Como que essas coisas puderam acontecer comigo? Como que isso pôde acontecer comigo? E aí ele podia se perguntar se a promessa de Deus para ele poderia ser roubada e por que Deus não havia intervido em seu favor, né? Se Deus tão poderoso, por que ele não fez alguma coisa para evitar isso? Se Deus realmente tem esse propósito para mim, de liderança, né, de alguma coisa desse tipo no futuro, por que ele não interferiu e me tirou disso, não permitiu que os meus irmãos me vendessem, não permitiu que essa mulher do meu chefe lá, do meu amo, se interessasse por mim? Por que Deus não pôs a mão e fez algo diferente? Isso podia passar pela cabeça de José, né? Mas veja bem, José havia tido uma liberdade muito limitada em sua vida, mas ainda tinha o direito de escolher como reagir a tudo que lhe havia acontecido. Com certeza essas coisas passaram pela cabeça de José, mas a forma como ele reagiu a essas ofensas, a essas circunstâncias, é que determinou o cumprimento do propósito de Deus na vida dele. Então, é bem provável que nunca tenha passado pela mente de José que aquele era o processo de Deus para prepará-lo para governar, até que esse dia chegou. Como eu disse, quando a gente sabe o final da história, a gente sabe que a história dele é inspiradora, né? Que no final deu tudo certo. Mas até ele chegar no final, deve ter sido muito difícil para José ter enfrentado todas essas coisas e ter mantido um coração correto, uma disposição interior correta, um pensamento livre de ofensas, né? Então, talvez, quando José teve seus sonhos, ele os tenha visto como uma confirmação do favor que estava sobre a sua vida.
Ele não havia aprendido ainda que a autoridade nos é dada para servir e não para nos separar. Achei tão importante isso que John Bevere escreveu. Quando Deus ele nos investe de uma autoridade, é para que nós sirvamos as outras pessoas. E não para nos colocar numa posição alta, nos separando das outras pessoas. Então José aprendeu, a duras penas, que realmente, quando Deus coloca uma missão nas nossas mãos, é para que a gente abençoe as outras pessoas, é para que a gente sirva as outras pessoas. E não para nos separar das pessoas. Geralmente, nesses períodos de treinamento, de prova, né, nos concentramos na impossibilidade das nossas circunstâncias, em vez de focarmos na grandeza de Deus. E, consequentemente, ficamos desanimados e precisamos culpar alguém. E aí a gente fica procurando alguém para ser o responsável pela nossa mazela, por aquilo que está acontecendo na nossa vida, né? Quando encaramos o fato de que Deus poderia ter impedido todo o nosso infortúnio, todas as nossas dificuldades, tudo que a gente tem enfrentado e não fez, em geral a gente culpa Deus. Muita gente fica com raiva de Deus, se ofende com Deus e fala, Deus podia ter feito alguma coisa e ele não fez. Ele não é o Todo-Poderoso, ele não pode todas as coisas? Por que ele não fez alguma coisa para me proteger disso? Para José, o fundo do poço eram seus irmãos. Eles eram a força que o havia lançado naquela masmorra. Talvez ele abrigasse pensamentos sobre como as coisas seriam diferentes quando ele estivesse no poder. Quando Deus o colocasse na posição de autoridade que ele havia visto em seus sonhos. Como tudo seria diferente se seus irmãos não tivessem abortado o seu futuro. E é fácil culpar os outros pelos problemas que você tem. E imaginar como você estaria melhor se não fosse todas as pessoas ao seu redor. Você sabe que a sua decepção e dor são culpa delas, ou de Deus que não interviu. E aí a gente acaba ficando ofendido com as pessoas que nos maltrataram, que nos traíram. Ou ofendido com Deus porque Deus não fez alguma coisa para te livrar dessa situação, né? Algumas pessoas podem pensar, acreditar e até dizer, por exemplo... Se não fosse por causa da minha mulher, eu estaria no ministério. Ela foi um impedimento e arruinou grande parte dos meus sonhos. Outra pessoa pode dizer, se não fosse por meus pais, eu teria tido uma vida normal. Eles são culpados pela situação em que estou hoje. Como é possível que os outros tenham pais normais e eu não? Se minha mãe e meu pai não tivessem se divorciado, eu teria sido muito mais feliz em meu casamento, né? Ou então pode dizer assim, se o pastor não tivesse reprimido meu dom, eu estaria livre e desimpedido. E ele me impediu de cumprir o destino no meu ministério. Ele colocou as pessoas da igreja contra mim. Se não fosse pelo meu ex-marido, meus filhos e eu não teríamos todo esse problema financeiro. Se não fosse por aquela mulher na igreja, eu ainda contaria com o favor dos líderes. Com suas fofocas ela me destruiu, assim como destruiu todas as esperanças de ser respeitada. E por aí vai, essa lista é interminável. A gente pode arrumar justificativa para tudo. É culpa de fulano, é culpa de Beltrano. Eu sou assim por causa disso, por causa daquilo, né? Eu reajo dessa forma porque eu passei por isso, eu passei por aquilo outro. Só que a gente aprende nesse livro que absolutamente nenhum homem, mulher, criança ou demônio pode jamais tirar você da vontade de Deus. Ninguém pode nos tirar da vontade de Deus. Ninguém, a não ser Deus, tem o destino nas suas mãos. Os irmãos de José tentaram seriamente destruir a visão que Deus havia dado a ele. Eles pensaram que havia dado um fim, José. Eles disseram com seus próprios lábios, lá em Gênesis 37:20 diz assim: Vinde, pois, agora, matemo-lo e lancemo-lo numa dessas cisternas e vejamos em que lhe darão os sonhos? Eles estavam determinados a destruí-lo. Não foi um acidente. Eles fizeram aquilo intencionalmente. Eles sabiam o que eles estavam fazendo. E eles não queriam que houvesse qualquer chance de que José tivesse êxito, de que José estivesse sobre eles, né? Agora, você acha que quando eles o venderam como escravo, Deus olhou do céu para Jesus, né, para o Filho e para o Espírito Santo e disse, e agora? O que a gente vai fazer? Olha o que os irmãos de José fizeram com ele. Eles arruinaram o nosso plano para José. É melhor pensarmos em alguma coisa rápido. Vamos ter que planejar um plano B, né? Mas será que isso acontece? Claro que não.
Eu achei tão lindo essa revelação que o autor traz no livro, no sentido de que Deus não é pego de surpresa pelas ações humanas e não precisa de planos alternativos. As crises que enfrentamos não são emergências para Deus. Ele não precisa improvisar soluções, como um emprego para um irmão, para João que perdeu o emprego porque foi caluniado, inventaram uma história e prejudicaram. Ou um marido para Maria porque Deus tinha preparado uma pessoa para casar com ela, mas a melhor amiga dela atraiu, enganou aquele homem e acabou se casando com ele, tomando o marido da Maria, né? Deus não precisa de planos alternativos. As crises que enfrentamos não são emergências para Deus. Deus não precisa improvisar soluções. Nossas reações às adversidades muitas vezes refletem uma visão equivocada de que Deus está tão surpreso quanto nós, o que não é verdade. Deus nunca é pego de surpresa. Amém? Se José, como muitos de nós, tivesse buscado vingança, tivesse guardado rancor, tivesse ficado amargo, ofendido contra os seus irmãos, ele teria comprometido o plano divino, que incluía a linhagem de Cristo através de Judá. Veja que a ideia de vender José como escravo foi de Judá, e Jesus veio desse patriarca. Olha só. No entanto, José escolheu perdoar, permitindo que o plano de Deus se desenrolasse através dele e de seus irmãos, os 12 patriarcas, que depois se tornaram os 12 patriarcas de Israel. Pensa só, se José tivesse ficado amargurado, ofendido, chateado, se ele tentasse se vingar dos seus irmãos, nada do que realmente aconteceu teria acontecido. Mas como ele decidiu agir diferente, ele decidiu perdoar, ele abriu o coração dele para fluir o perdão, os seus irmãos se arrependeram, mudaram de vida e se tornaram os patriarcas. Veja que os princípios de Deus foram passados por essas pessoas. E então, é muito sério o poder do perdão que alcançou não só a família de José, não só a família de Jacó, mas toda uma nação e até nós hoje, né? Que se hoje nós temos a palavra de Deus e esses princípios, esses ensinamentos, foi por causa do que aconteceu lá, em José. Olha a importância da nossa obediência. Olha a importância de nós não ficarmos ofendidos, não permitirmos cair nessa armadilha de Satanás. Amém? É muito sério. Então, e a vida de José continuou, né? A gente vê que depois de estar lá na prisão, ele ficou por um bom tempo lá ainda. E a prisão foi um tempo de mais peneiramento na vida de José. Deus tratou com José também ali na prisão. E também foi um tempo de oportunidade. Vamos ver. José na prisão interpretou com precisão os sonhos de 2 prisioneiros, prevendo a restauração de um e a execução do outro. E apesar de pedir ao homem restaurado que se lembrasse dele perante o faraó, José enfrentou mais 2 anos de silêncio e decepção. Ele interpretou esses sonhos e a pessoa que ele pediu, porque ele falou, você vai ser morto e você vai voltar para o cargo que você tinha perante Faraó. E aí, para essa pessoa que seria restaurada, e realmente aconteceu, da forma como José interpretou, cada um teve o seu sonho, José explicou o que seria o sonho de cada um e realmente aconteceu assim como José disse, porque Deus mostrou para ele o que significavam aqueles sonhos. E aí José pediu para que aquele homem que foi restaurado à presença de Faraó, lembre-se de mim quando você estiver lá diante do Faraó. Eu estou preso injustamente, eu não fiz o que aconteceu comigo, né? Só que o homem voltou para a vida dele, para o lugar dele e nem lembrou de José. Se passaram 2 anos depois que o homem foi restaurado, que aí o Faraó teve um sonho e aí ele lembrou de José. Então José, na verdade, enfrentou mais 2 anos de silêncio e decepção dentro da prisão. Mais uma oportunidade de José ficar chateado, magoado com aquela pessoa. Poxa vida, eu fiz um bem pra ele e ele não lembra de mim. Não lembrou de falar de mim pro faraó e eu tô aqui, o tempo tá passando. E esse trecho da história tá lá em Gênesis 40, dos versículos 1 ao 23. E esse período representou tanto um teste quanto uma oportunidade.
para José. Deus sempre tem um plano. Chegou um momento em que Faraó teve um sonho muito alarmante e nenhum dos seus feiticeiros ou sábios conseguia lhe dar uma explicação sobre o sonho. Foi então que o servo restaurado ao seu lugar se lembrou de José. Ele explicou como José havia interpretado seu sonho e o sonho de seu companheiro na prisão. José foi levado à presença de Faraó e lhe disse o que o seu sonho, o sonho de Faraó, significava. Deus deu para José a interpretação do sonho de Faraó. E José interpretou aquele sonho perturbador do Faraó, prevendo uma fome iminente e aconselhando sobre como se preparar. Deus deu para José não só a interpretação do sonho, mas a estratégia de como o Faraó deveria agir para evitar o problema. E devido à sabedoria que José manifestou na presença de Faraó, ele foi promovido a governador do Egito. E esse trecho da história está lá em Gênesis 41, dos versículos 1 ao 56. E quando a fome atingiu aquela região, né, só o Egito tinha estoques, porque Deus deu a orientação para José como eles deveriam fazer. E Faraó falou: você vai fazer exatamente como Deus te mandou fazer. E aí eles plantaram muito, construíram celeiros e guardaram mantimentos, porque seriam 7 anos de fartura e depois viriam 7 anos de muita escassez. E quando a fome chegou, quando a escassez chegou, os irmãos de José vieram ao Egito em busca de ajuda, porque só o Egito tinha recursos. E esse trecho da história é bem detalhado, tem uma riqueza de detalhes muito interessante que vale a pena a gente ler e estudar com calma. Tá lá em Gênesis 42, 43, 44, 45, 46 e 47. São nesses capítulos que a gente lê toda essa história. Só que ao invés de buscar vingança, quando seus irmãos vieram, José reconheceu eles, mesmo que já tivesse passado um tempo. Ele identificou que eram seus irmãos. E ao invés de buscar vingança, José perdoou seus irmãos, fornecendo-lhes grãos e a melhor terra do Egito. José abençoou aqueles que o haviam prejudicado, cumprindo a instrução de Jesus lá em Mateus 5,44, de amar os nossos inimigos, né? Mateus 5,44, depois vocês olham. Todos esses eventos foram parte do plano divino, conhecido por Deus desde o início. Deus já sabia o que aconteceria e ele não foi pego de surpresa. Pelo contrário, ele foi providenciando tudo para que as coisas acontecessem da forma como precisavam acontecer, para as pessoas aprenderem o que precisavam aprender, para quando fossem investidas de poder ou colocadas em determinada situação, tivessem a atitude correta para redundar na conclusão do plano perfeito de Deus. Amém? Então Deus, sabendo de tudo isso antecipadamente, permitiu que os eventos se desenrolassem para cumprir seu plano. Indo um passo além, veja o que José disse a seus irmãos quando eles se reencontraram. Está lá em Gênesis 45, dos versículos 5 ao 8. Diz assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos por me haverdes vendido para aqui. Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Deus me enviou adiante de vós, porque já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 em que não haverá lavoura nem colheita. Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, e sim Deus. Olha como que José conseguiu fazer a leitura de tudo que tinha acontecido com ele e liberar o perdão para os seus irmãos. Ele ainda consolou os irmãos. Olha, vocês não fiquem entristecidos ou irritados com vocês mesmos pelo que vocês fizeram. Eu imagino assim, vocês têm que se arrepender mesmo porque foi ruim o que vocês fizeram. Mas tudo tinha o propósito de Deus. Foi Deus que me trouxe para cá. De repente, se não tivesse acontecido dessa forma, eu não estaria aqui. Então, eu só estou aqui hoje porque aconteceu como aconteceu. Então, Deus me enviou adiante de vós para conservar vossa sucessão na terra e para vos preservar a vida por um grande livramento. Assim não fostes vós que me enviastes para cá,
e sim Deus. José conforta seus irmãos, dizendo-lhes para não se entristecerem por terem vendido como escravo, pois foi Deus quem o enviou ao Egito para preservar suas vidas durante a fome, e não apenas as suas vidas, mas a descendência deles. Tudo o que aconteceu, o plano da salvação, Jesus só veio porque Judá foi preservado. E aí Judá pôde gerar todos os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos, os seus tataranetos, a toda a sua geração, até chegar em Jesus. Então, assim, e Jesus veio e nos salvou, né? Morreu no nosso lugar, e hoje nós podemos desfrutar da vida que Deus tem para nós por conta da obediência de José lá atrás, porque ele foi fiel e não se ofendeu. E o salmista, lá no Salmo 105, nos versículos 16 e 17, confirma que foi Deus quem enviou José para o Egito durante a fome. Vamos ver? Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo. Parecia que era o fim. Ele foi jogado num poço, José foi vendido como escravo. Como escravo, ele foi preso. E lá na prisão, ele interpretou o sonho de duas pessoas, achou que poderia resolver, ficou mais 2 anos preso. Para aí depois ele ter a oportunidade de assumir o papel que Deus tinha para ele. E olha que coisa linda. José e o salmista testemunharam que foi Deus e não seus irmãos que enviou José para o Egito. Isso reforça a ideia de que nenhum homem mortal ou demônio pode alterar o plano de Deus para a vida de uma pessoa, né? John Bevere falou lá no começo, mais cedo, e a gente destacou aqui, que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhuma criança, nenhum demônio pode impedir o cumprimento do plano de Deus na sua vida. A única pessoa que pode tirar alguém da vontade de Deus é a própria pessoa, dependendo de como essa pessoa vai reagir àquilo que acontece com ela. E isso é uma responsabilidade pessoal, minha e sua, tal como vimos na vida de José. Foi a posição interior de José, de não se ofender, de liberar o perdão, de não se permitir cair naquela armadilha do diabo, que ele colocou a isca, né? A isca de Satanás é a ofensa. Ele coloca a isca pra gente cair na armadilha dele e ficar preso na amargura, na tristeza, na falta de perdão, que nos impede de cumprir a vontade de Deus, o propósito de Deus para as nossas vidas. John Bevere, né, nesse capítulo, ele também nos relembra sobre a jornada dos filhos de Israel do Egito para a Terra Prometida. Quando José foi resgatar o povo de Deus do Egito, porque primeiro José foi levado para o Egito e preparou um grande livramento para toda a sua família e os descendentes, e eles acabaram indo morar no Egito. E aí aquele faraó que gostava de José e era favorável a José, acabou morrendo. Só que o povo de Deus abençoado cresceu, se multiplicou, teve posses, rebanhos, né? E foi crescendo, e isso chamou a atenção dos egípcios. Nossa, esse povo estrangeiro mora aqui, tá crescendo, tá se multiplicando, tá ficando rico, daqui a pouco eles vão querer tomar o que nós temos. E aí acabou que eles transformaram o povo hebreu que morava no Egito em escravos e começou a explorar o trabalho deles. E aí a gente conhece também o desenrolar da história e sabe que Deus levantou Moisés como grande libertador do povo do Egito, para tirar o povo de lá e levá-los para a Terra Prometida, né? A maioria dos israelitas, exceto Josué e Caleb, ficou ofendida com Deus e Moisés devido aos desafios que enfrentaram durante esse processo de saída do Egito para a Terra Prometida, o que os impediu de entrar na Terra Prometida. Precisou passar uma geração inteira. Aquela geração teve que morrer e nascer pessoas novas para poderem receber a Terra Prometida. Então, Deus cumpriu o plano e o propósito dele, mas demorou um tempo maior, né? E aquelas pessoas não puderam desfrutar. As que ficaram ofendidas, amarguradas, chateadas, não desfrutaram da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Morreram no deserto, não chegaram na Terra Prometida. E esse capítulo enfatiza a importância de permanecermos livres de ofensas para permanecermos na vontade de Deus, mesmo quando somos tratados injustamente. Lembra que no começo do capítulo a gente viu que nesse capítulo nós íamos focar nas pessoas que realmente foram injustiçadas? Vocês têm dúvida que José sofreu injustiças, sofreu traições?
sem dúvida alguma, mas a disposição interior dele, a forma como ele reagiu, fez toda a diferença para o resultado da vontade de Deus na vida dele, né? Então, é muito importante nós permanecermos livres de ofensas para permanecermos na vontade de Deus. Porque uma pessoa ofendida, chateada, ela não vai cumprir o propósito de Deus para a vida dela. Uma pessoa amargurada vai deixar de fazer aquilo que Deus a chamou para fazer, porque ela está tão presa nela mesma, nas tristezas, na outra pessoa que a ofendeu, que ela não consegue avançar, né? Quando nos sentimos ofendidos, cumprimos o propósito do inimigo de nos tirar da vontade de Deus. É muito sério. Se você permanecer livre da ofensa, permanecerá na vontade de Deus. Mas se você se ofender e se escandalizar, será levado cativo pelo inimigo para cumprir o propósito e a vontade dele, que é te afastar de Deus e da vontade de Deus. Faça a sua escolha. É muito mais benéfico ficar livre da ofensa. Lembre-se que nada pode nos atingir sem o conhecimento de Deus e que o diabo não tem o poder para nos destruir da forma que ele quiser, né? Lá em 1 Coríntios 10, 13 fala assim: não nos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Deus, em sua infinita sabedoria, já previu todas as adversidades que enfrentaremos e tem um plano para nos guiar através delas. Mesmo quando parece que estamos no fim do caminho, no fundo do poço, se permanecermos obedientes e livres de ofensas, descobriremos que é apenas o começo da jornada para cumprir o plano de Deus. Então a gente tem que se lembrar de nos mantermos fiel a Deus, evitando ofensas e escândalos, que, quando resistimos ao diabo, mantemos nossos corações livres de ofensas e ele fugirá de nós, como está lá em Tiago 4:7. Resistimos ao diabo não nos sentindo ofendidos. Quando eu não me sinto ofendido, eu estou resistindo ao diabo e impedindo que ele haja na minha vida. Quando eu resisto ao diabo não me ofendendo, eu estou identificando a isca de Satanás. Eu vejo a armadilha de Satanás e eu dou um passo para trás e falo: opa, aqui não, nessa eu não vou cair. E é assim que a gente resiste ao diabo não nos ofendendo, para que a gente possa cumprir o plano, a vontade de Deus nas nossas vidas. Amém? Pode ser que os sonhos ou visões que temos se desdobrem de maneira diferente do que imaginamos, mas as promessas de Deus nunca falharão. A única coisa que pode impedir o cumprimento dessas promessas é a nossa própria desobediência. Como? Nos ofendendo, nos amargurando. Mas quando a gente é obediente e perdoa, libera o perdão, não deixa a ofensa criar raízes no nosso coração, a gente pode desfrutar do que Deus tem para nós. Amém? E John Bevere encerra esse capítulo 3 destacando que José experimentou uma aprovação intensa, não de estranhos, mas de seus próprios irmãos. Este não foi apenas um ato de traição, mas uma violação do amor e do cuidado que se espera da família. A dor de José poderia ter sido insuportável, mas ele perseverou. É importante lembrar que ser rejeitado ou ofendido por um membro da família é doloroso, mas a dor é ainda mais profunda quando vem de um pai ou de uma mãe. No entanto, em todas as situações, devemos buscar a força de Deus para perdoar e seguir em frente, assim como José fez. Esse capítulo discute a história de José do Antigo Testamento, que foi vendido como escravo para os seus irmãos, mas acabou se tornando o segundo homem no comando do Egito. Vemos a soberania de Deus, pois a história de José é usada para ilustrar como as adversidades e traições podem ser usadas por Deus para cumprir seus propósitos. Deus está no controle e usa tudo para o cumprimento de seus planos perfeitos. E a gente também pode lembrar daquele versículo que fala que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, né? Então, todas as coisas que acontecem na nossa vida vão servir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento.
se a gente realmente não ficar ofendido, não cair na armadilha de Satanás da ofensa, mas rejeitá-la e liberar o perdão, a gente vai aprender e esse treinamento vai redundar para que a gente fique melhor para o cumprimento do propósito de Deus nas nossas vidas. Amém? Precisamos permanecer livre de ofensas e amarguras, mesmo em face de injustiças ou traições tão graves. Que o Espírito Santo nos ajude a absorver e compreender e a colocar em prática tudo isso que estamos aprendendo, porque disso vai depender a nossa vida. Amém? Vamos orar para a gente encerrar. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, pelos teus ensinamentos. Espírito Santo, nos ajude a identificar a isca do inimigo, a armadilha do diabo, para que nós não caiamos, Senhor, na armadilha da ofensa. Em nome de Jesus, nos ajude, Pai, a liberar o perdão para quem nós precisamos liberar, a viver livre de ofensas e de amarguras, Pai, para desfrutarmos da Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, para vivermos, Pai, os teus planos e os teus propósitos para as nossas vidas. E enquanto estivermos passando por aflições, por dificuldades, por traições, que estejamos sempre lembrando que o Senhor é conosco, que nós não estamos sozinhos e que o Senhor está nos preparando e nos capacitando para algo maior. Que nós não venhamos a desistir, Pai, do teu propósito para as nossas vidas por conta dessas dificuldades, mas que a nossa força que vem do Senhor seja renovada para continuarmos liberando o perdão e avançando no crescimento, no conhecimento do Senhor e da sua palavra, em nome de Jesus. Amém? E na semana que vem tem mais, não perca os próximos capítulos. Esse livro é maravilhoso, um ensinamento tremendo para a gente mudar de vida, crescer e avançar, amém? E hoje à noite nós temos a nossa reunião na igreja às 18 horas, você é nosso convidado, não perca, estaremos lá em nome de Jesus. Um abraço, tchau, tchau.